Dayan, aquelas pulseirinhas magnéticas, aqueles colchões magnéticos, outros tratamentos com ímãs, certo? Então, tratamento com ímã, isso funciona ou é só balela? Então, se você quer saber sobre isso, começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like, que é muito importante ter o like para o nosso canal. Eu já de cara agradeço a você por ter aberto esse vídeo, porque é um tema bastante polêmico, é um tema ainda muito novo e você não precisa acreditar no que eu vou falar, tá certo? É a minha opinião, é uma segunda opinião, não quer dizer que seja de forma alguma a verdade absoluta. Então, abre teu coração para o que a gente vai falar. Primeira coisa é que a vida moderna, ela abriu espaço para muito estresse. E o estresse do dia a dia está deixando os seres humanos cada vez mais doentes. Não só doentes, mas fracos e vulneráveis a doenças crônicas, como diabetes, lúpus, como artrite reumatoide e outras coisas. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, 71% das pessoas, não só das pessoas, mas da população mundial, sofre atualmente com estresse. Estresse e descontrole emocional. Isso eu posso falar pessoalmente. A cada 10 pessoas que entram no meu consultório, 10, pelo menos 7 não precisam de remédio, precisam controlar as emoções, perdoar alguém no passado, precisa tomar uma decisão, melhorar a autoestima. 50% da população mundial sofre de insônia, 53% tem fadiga crônica e se cansa rapidamente ou facilmente, 85% tem algum grau de deformidade na coluna e 55% tem problemas de pressão, principalmente pressão alta. Você se encaixa em algum desses percentuais? Pois é, por isso que a procura por esses métodos de uso do ímã é tão grande, tão alta, porque todas essas pessoas estão nas indicações que os ímãs colocam que resolvem. Se você não sabe, nosso corpo é repleto de ondas eletromagnéticas. Nós levamos choques no carro, levamos choques em outras pessoas, choques na geladeira, em vários lugares. Passamos o dia recebendo poluição eletromagnética de computadores, celulares, torres de transmissão de celular, de televisão, de rádio, enfim. E ainda tem gente que dorme à noite com o celular carregando ao lado da cama. Então, há poucos anos atrás, começou uma febre da terapia bioeletromagnética. E essa terapia é a base do uso de ímãs. Você lembra de azougue, ímã, aquele negócio que você brincava quando era criança, que gruda no ferro? Mas eu te pergunto, será que espalhar ímãs por todo o corpo vai nos ajudar? Será que vai ajudar a resolver problemas musculares, de tendão, como realmente a terapia se propõe? Bom, fisioterapeutas de grandes times de futebol nos Estados Unidos já estão usando essa técnica. E eles usam para acelerar a recuperação dos atletas. Mas não é só isso, no circuito sênior de golfe nos Estados Unidos também, 8 entre cada 10 atletas usam também ímãs pelo corpo. E eles referem e relatam melhora das dores musculares e dores nos tendões. E no mesmo ritmo vão os atletas amadores e os atletas de final de semana também. Esses ímãs utilizados nessas terapias são 200 vezes mais fortes que os ímãs normais. Por exemplo, como aquele da geladeira. Nas lojas de esportes nos Estados Unidos, esses ímãs são encontrados de todos os tamanhos, inclusive em meias, podendo variar de 8 a 84 dólares. A indústria do ímã vem movimentando bilhões de dólares por ano, quer seja em bracelete, colchão, dores nas costas, dores do pescoço e outras dores. Os ímãs, eles criam um pequeno campo magnético, o que aumentaria a circulação naquela área dolorida. Quando aumenta a circulação, aumenta a chance, por exemplo, daquele processo inflamatório resolver. É o mesmo caso de você, quando está com alguma coisa inflamada no teu corpo, colocar compressa de água quente. Os vasos dilatam e chega mais sangue e o processo se resolve mais facilmente. E com esses ímãs você poderia resolver a dor, o inchaço, a inflamação e acelerar a cura. Alguns falam que seria um efeito psicológico também. Ficar com o ímã ali poderia melhorar psicologicamente. Mas as pessoas que defendem o uso do ímã dizem não. Se cavalos, se animais se recuperam com o ímã, então não tem nada a ver com a psicologia, ou seja, não tem nada a ver com efeito placebo. Inclusive, hospitais americanos estão testando novos tipos de ímãs dentro da cabeça, com cirurgias neurológicas colocadas por cateterismo da virilha, e esses ímãs vão lá para o cérebro e começam a mexer na circulação cerebral, inclusive melhorando alguns tipos de compulsões alimentares ou crises convulsivas. Existem colchões que se propõem a fazer isso com ímãs e deixam a pessoa, segundo eles, deixa a pessoa equilibrando o seu eletromagnetismo durante a noite inteira, durante 8 horas, por exemplo, de sono. Agora, você sabia que nós temos um porém? E eu quero que você agora foque nesse porém. Campos magnéticos não funcionam sem o ferro. Eles não funcionam com outros elementos. E onde é que tem ferro no nosso corpo? Principalmente dentro da hemácia, da célula vermelha, que tem um pigmento da hemoglobina, a célula sanguínea que carrega
Oxigênio, exatamente. Todas as nossas células precisam de oxigênio, inclusive as células cancerígenas. Eu quero que você imagine o ferro como se fosse um taxista. Um taxista que sai pelas avenidas dos vasos sanguíneos, deixando oxigênio nas casas, e as casas seriam as células. Imagine que você colocou ímãs poderosos nessas avenidas. O que aconteceria? Esses taxistas, que no caso seriam ferro, eles ficariam presos às rodas dos táxis, presos nesses ímãs poderosos, e não poderiam levar oxigênio para todos os lugares. Eles levariam oxigênio para aqueles lugares onde tem o ímã. Então, resumindo, esse esquema de ímã pode até ajudar de forma localizada, mas não ajuda o corpo como um todo, não ajuda de uma forma equilibrada o teu corpo. O campo magnético só funciona com ferro. O ferro precisa circular no nosso corpo, dentro dos nossos vasos sanguíneos, dentro da hemoglobina. Quando você coloca ímãs em lugares que doem, pode até melhorar aquela região ali, e melhora mesmo, melhora. Assim como também não existe fortes evidências científicas que mostrem que esses mesmos ímãs atrapalham a circulação. Se você, por exemplo, é um estudioso sobre ímãs e estudou muito sobre isso, vem pesquisando há muito tempo, eu te respeito demais, porque isso é uma coisa muito nova. E se você acha que funciona, eu sugiro que você comente aqui, coloque a tua opinião, a gente está aqui para ouvir as opiniões com muita humildade e estaremos totalmente abertos a discussões.